Porém, você vê receber a graça, milhares e milhares vão a Fátima, milhares e milhares vão a Lourdes, milhares e milhares vão a Jerusalém, milhares e milhares vão a onde eu estive lá, Medjugorje, né? E consegue, os dois, e os outros. Em grupos de oração chega, fala assim, ó, vamos repousar no Espírito, né? Muitos desejam, e só alguns que entram em repouso. Aí eu estava aqui, eu fico compenetrado, escutando. E aliás, por isso que eu gosto de sentar na frente, porque eu não tenho nem como olhar do lado, nem olhar para trás, né? Não vou me desviar. E falou assim, ó, estando Pedro ainda a falar, olha só, estando Pedro a falar, desceu sobre todos o Espírito Santo. Aí ficou claro para mim, eu pego essas coisas entre linhas. Ele falou assim para mim, aí está aquela conversa de Deus com Nicodemos, em que eu falo também que eu escondi aos sábios e revelei aos pequeninos, com maior simplicidade. Não existe estudo, não existe coisa muito miraculosa. Então, quando diz assim, e aí o Espírito Santo desceu sobre esse. Aqui falou o seguinte, sobre todos naquela época. Sobre todos. Não excluiu aqui ninguém. Então, muitas vezes, a começar de mim, às vezes o que falta é eu me conectar na tomada, eu vou para a minha área de engenharia elétrica, né? Na tomada do Espírito Santo, nos elétrons, mas não das máquinas, dos geradores, nas usinas, mas dos elétrons do Espírito Santo. Eu entrar em sintonia e receber aquilo que realmente Deus está a trazer. Cada ano que passa, eu fico atento às palavras daquele que está ao meu lado a falar. Hoje mesmo, Elisete, pela manhã, você vê que é Espírito Santo. Ela pega e fala isso. E isso se completa com Isaías 54, né? Isaías 54. E eu ainda falei para ela, pois é, Elisete, Isaías 54 foi a palavra que Deus me deu lá no rancho, dizendo para mim o que eu precisava, o que aconteceria na minha vida a partir daquela data. Então nós temos que estar atentos nas palavras simples. Essa é a forma sutil com que está escrito neste capítulo. Quando o Espírito Santo de Deus quer se revelar a alguém, ele aparece de uma forma muito simplesinha. Ou às vezes também vem um pouco e se manifesta pela dor. Depende da forma com que Deus vai penetrar de uma forma intensa dentro daquele espírito, dentro daquela alma, dentro daquela pessoa. Assim como aquele foi o único a mergulhar, a entrar na piscina através da mão do próprio Jesus, Nicodemos, que é a essência de hoje. E a essência de hoje é o que mesmo? É nosso, é meu e eu não recebi. É meu, eu não quero encontrar. A luz é minha, mas eu prefiro andar nas trevas. Bom, o que é treva? Peça o Espírito Santo para te revelar. O que é a treva para você? Às vezes, o que é treva para mim não é treva para ela, não é treva para ele, não é. Peça a ele para revelar.
Agora chegamos a Nicodemos. Nicodemos era um príncipe. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos sabia o quê, Rosita? Sobre as leis? Nossa, doutor. Sei que é a nossa pastora, a nossa mestra. Era doutor. Sabia tudo. Sabiam obedecer 640 preceitos que não podiam desobedecer nenhum para encontrar o reino de Deus. Ele estava entre aqueles que estavam tramando a morte de Jesus e fazia parte daquela cúpula. No entanto, o que aconteceu? Isso que está aqui. O Espírito Santo desceu sobre todos. O Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo não desceu sobre os outros fariseus. E ele deu um jeito, naquele alvoroço todo, naquela trama política, em que uniu rei Herodes, os judeus, Pilatos, um complô político violento para tramar a morte de Jesus. Esse cara, Nicodemos, não era um Zé Mané qualquer, recebeu o Espírito Santo, se arriscou, porque era arriscar, era se arriscar. Paulo, quando se dedicou, se jogou nos braços de Jesus, ele perdeu tudo que tinha. Não vou voltar. Mas Nicodemos, ele percebeu que aquele homem era o Filho de Deus vivo. É realmente o Deus presente na terra. Era a luz. E ele chegou e descobriu. E falou: é meu e eu o encontrei. E disse e perguntou a Jesus na maior simplicidade, conhecendo todas as leis, perguntou: Jesus, como é que eu faço para entrar verdadeiramente no reino de Deus? Eu já recebi o Espírito Santo, porque eu estou aqui, eu reconheci, olhando assim, eu sei, no fundo da minha alma, no meu espírito, eu reconheci que você é o Deus vivo na terra. E aí ele fala: vamos para dentro, vai ter que largar tudo. Se você tem uma contenda, se larga. Trocai as vossas vestes, trocai as vossas sandálias, vossos cabelos, para uma nova vida. Então só assim você encontrará. E ele tanto acreditou, está lá em João 3, e se você ir em João 19, no final do capítulo, você vai ver que ele e José de Arimateia foram lá, pegaram o corpo de Jesus e fizeram todo o tratamento para o sepultamento. E Nicodemos comprou lá, sem alguma coisa lá financeira, para perfumes e coisas para Jesus. Tal foi o encontro fatal dele com Jesus. Mas ele recebeu esse Espírito Santo. E é necessário, é uma ordem que venhamos a receber esse Espírito Santo, para que você troque de vestes, sandálias, anéis de coração. Renove seu espírito e mude de vida, para que realmente o que é seu possa ser encontrado. E nós percebemos em muitos relatos que o otimismo, o bom, ser gente do bem, amar, respeitar, pedir a Deus sobre todas as nossas falhas, as nossas faltas, como a ovelha que chega abatida, porque está triste, minha alma. Muitas vezes nos encontramos tão abatidos que chegamos aqui no grupo de oração acabado, igual o filho pródigo voltou aos farrapos, e Deus pronto para nos dar a água que a ovelha procura. Sedentos nós estamos pelo amor de Deus. É isso que nós procuramos. Os vazios que tem em nossas almas é essa falta de Deus, porque